Em 1966, logo após o lançamento de Revolver, os Beatles pararam de excursionar em virtude da dificuldade de tocar ao vivo os arranjos cada vez mais complexos e inusitados. Este fato, aliado a um acidente de moto sem maiores consequências sofrido por Paul McCartney, deu origem ao maior e mais duradouro boato de todos os tempos, o de que Paul McCartney havia morrido e sido substituído por um sósia. Centenas de matérias em jornais e mesmo livros foram lançados sustentando a morte de Paul. As pessoas que acreditavam nisto se baseavam em centenas de pistas que haveriam sido deixadas de propósito pelos 3 Beatles restantes nas gravações e filmes posteriores da banda. Fala, amante da música, tudo bem com você? Eu sou Gui Farias e hoje eu vou falar sobre a teoria da conspiração que envolve um sósia de Paul McCartney. A banda sempre negou qualquer envolvimento ou colaboração com o boato, mas é possível que tenham aderido à brincadeira com o decorrer do tempo, visto que muitas das pistas são tão precisas que dificilmente seriam meras coincidências. Sendo ou não propositais, as pistas contribuíram durante algum tempo para a divulgação e venda de discos dos Beatles. A história da morte de Paul McCartney. Paul teria morrido em um acidente de carro às 5 horas da manhã de uma quinta-feira, tendo sofrido esmagamento craniano e ou sido decapitado ao colidir com outro veículo por não ter visto um sinal fechar, conforme teria sido contado posteriormente na música Day in the Life. No acidente, ele teria perdido seu rosto e seus dentes e, em virtude disto, não teria sido possível fazer a identificação do cadáver. Desta forma, os Beatles teriam resolvido substituí-lo por um sósia. Para isto foi feito um concurso nacional de sósias do Paul McCartney e o vencedor, William Campbell ou Billy Shears, teria feito algumas operações plásticas posteriores para aumentar sua semelhança com o Beatle morto e poder substituí-lo. A única falha no novo Beatle foi uma cicatriz em seu lábio que não pôde ser removida e aparece nas fotos de Paul, o falso Paul. Desde então, esta cicatriz na realidade realmente existe e foi decorrente do acidente de moto realmente sofrido por Paul, já citado. Com o sósia colocado no lugar do verdadeiro Beatle, os outros componentes e produtores da banda teriam começado a divulgar pistas para que seus fãs pudessem descobrir que o verdadeiro Paul havia morrido. Algumas pistas são extremamente bobas e foram listadas a seguir apenas as mais interessantes. As pistas da morte de Paul McCartney. Ruben Soul. Os Beatles na foto da capa olham para baixo como se observassem uma sepultura, a sepultura de Paul McCartney. A fotografia da capa foi distorcida para que não se notasse que Paul havia sido substituído. A letra de Grill diz that a man must break his back to earn his day of leisure. She still believe it when he's dead. Uma citação à morte, o que se tornaria comum a partir daqui. A letra de In My Look Through You diz: você não parece diferente, mas você mudou. Eu olho através de você, você não é mais o mesmo. Se refere obviamente a Paul ter sido substituído por um sósia e não ser mais a mesma pessoa. A única diferença é você estar embaixo. Se refere ao fato de o verdadeiro Paul estar em uma sepultura. A letra de In My Life diz: alguns estão mortos e alguns estão vivos. É uma referência aos Beatles não estarem mais juntos. As provas apresentadas, melhor dizendo, as pistas são bem criativas, bem concebidas, tipo por uma cabeça de Agatha Christie, se bem que algumas vezes eles se embaralham nas próprias pernas. Por exemplo, ao utilizar o LP Ruben Soul, a capa e algumas músicas nele gravados, afirmando que trazem mensagens em relação à morte de Paul. Só que o referido LP, que foi gravado entre junho e novembro de 1965 e foi lançado em 3 de dezembro de 1965. E
Segundo a teoria, o acidente que matou Paul ocorreu em novembro de 66, ou seja, algo premonitório aconteceu. Revolver. Na gravura da capa, há uma mão aberta sobre a cabeça do Paul. Uma mão aberta sobre a cabeça é uma maneira de abençoar as pessoas que morrem. Isto se repetiria posteriormente, conforme veremos. Ao invés de uma foto dos Beatles, pela primeira vez foi feito um desenho para evitar que o sósia fosse desmascarado pela foto. A música Taxman seria na realidade sobre um taxidermista, pessoa responsável por empalhar animais mortos e fazer parecer que eles ainda estão vivos. Na letra, há referência ao acidente de Paul. If you drive a car, se você dirige um carro. E ao fato de Paul estar morto. If you get too cold, se você ficar frio. Os cadáveres ficam frios. A melhor pista é, meu conselho para aqueles que morrem, um taxidermista, para que o morto continue parecendo vivo. Em Eleanor Rigby, Father Mackenzie seria na realidade Father McCartney. Note a semelhança entre os nomes. Na letra consta Father Mackenzie, Padre Mackenzie, Paul McCartney, limpando a sujeira de suas mãos após voltar do túmulo. Na letra de She Say, ou Ele Disse Que Eu Sabia Como É Estar Morto, Dr. Robert teria sido o médico responsável por tentar salvar Paul. Na letra consta You are new and better man, ou Você é um homem novo e melhor, se referindo ao novo Paul. He does everything can Dr. Robert, ou Dr. Robert faz tudo o que pode fazer. Se refere ao fato de Dr. Robert ter feito tudo o possível para tentar salvar Paul. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. A capa é na realidade o desenho de uma sepultura, a de Paul, com todas aquelas pessoas olhando. Note os arranjos de flores típicos de um funeral. Um dos arranjos de flores forma o desenho de um baixo Hofner, semelhante ao que Paul tocava, inclusive virado para a direita, visto Paul ser canhoto, e isto prova que é Paul o cadáver que acabou de ser sepultado. O baixo tem apenas 3 cordas, ao invés de 4, uma referência aos Beatles sem o seu quarto companheiro. Outro arranjo onde aparentemente está escrito Beatles, na realidade deve ser lido como Beat a Leso, ou Fique Leso. Paul teria sido enterrado na ilha de Leso. Sobre a cabeça do Paul há novamente uma mão aberta. Uma boneca da gravura da capa segura um carro de brinquedo. O carro seria o mesmo modelo do que Paul haveria morrido. Note que o interior do carro é vermelho, em referência ao sangue decorrente do desastre. Embaixo do T de Beatles, na capa, há uma pequena estatueta de Shiva, deus hindu da morte. A estátua aponta para Paul. Na foto da contracapa, todos os Beatles olham para frente, com exceção de Paul. Em uma foto do encarte, Paul tem no braço uma insígnia onde está escrito OPD, que no Canadá é sigla para Officially Pronounced Dead, ou oficialmente considerado morto. Na foto da bateria, se você colocar um espelho horizontalmente, cortando a frase Lonely Hearts e olhar a combinação da parte de cima das letras com o reflexo, surge a frase On He Die, se referindo à morte de um dos Beatles. Verifique a gravura ao lado com uma simulação de efeito de espelho e com um contraste aumentado. Uma outra versão diz que a frase da bateria deve ser lida como I1 X He Die. O significado surge de simples conexão. I1 é 11 e X é 9 em romanos. Finalmente He, e a seta que surge entre esta e Die aponta diretamente para McCartney, em sua ponta superior, para o suposto túmulo em sua ponta inferior. Conclusão: no mês 11, novembro, dia 9, ele, Paul, morreu. Daí que surgem controvérsias na leitura americana. Trata-se do mês 11 e no dia 9, mas na inglesa entende-se setembro, que é o mês 9, e dia 11. Mas já que Paul teria sofrido o acidente em uma quarta, bastou verificar e atestar que 9 de novembro de 1966 era uma quarta-feira. Na letra de Sgt. Pepper's Lonely Hearts
Club Band, ou Deixe-me apresentar o primeiro e único Billy Shears. Billy é um apelido para William Campbell, o sósia que substituiu Paul. E nesta música os Beatles o apresentam para o mundo. Billy Shears pode ser lido também como Billy is here, ou seja, Billy, William, está aqui. Em Good Morning, Good Morning, nada pode ser feito para salvar sua vida. Pessoas andando em volta às 5 da manhã, a hora de acidente do Paul. Em A Day in the Life, ele estourou sua cabeça em um acidente de carro. Ele não notou que as luzes, o semáforo, havia mudado. Uma multidão de pessoas parou e assistiu. Eles haviam visto seu rosto antes. Ninguém tinha certeza se ele era. Esse fato é extremamente interessante. Na contracapa do álbum, na foto dos Beatles, além do famoso detalhe que mostra Paul virado de costas para a câmera, pode-se notar George Harrison apontando o dedo indicador direito exatamente para a frase de She's Leaving Home, que diz Wednesday morning at 5 o'clock on the day, dia da semana e hora da suposta morte do Beatle, Magical Mystery Tour. Paul está vestido de leão marinho, um símbolo da morte em algumas culturas. Existem dúvidas sobre quem realmente está vestido de morsa na capa do álbum, Joe ou Paul. Algumas pistas podem esclarecer a figura caracterizada como uma ave ou coisa parecida na parte superior direita. Está usando um par de óculos extremamente parecidos com o de John Lennon. Na listagem das canções dentro do álbum, em I Am The Harrius, está escrita entre parênteses logo abaixo, No You Rats Not, Say Little Nicholas. Ora, se John está chamando ser o Harrius na música, por que alguém iria dizer que ele não é o tal criatura? Mais tarde, no álbum branco, Lennon, em sua música Glass Onion, fala And you're another clue for you all the Harrius has Paul. No clipe de George Harrison da música He, We, As Fab, canção nostálgica sobre os tempos de Beatles, Ringo Starr participa em vários instantes. E, em determinado momento, aparecem George com a guitarra, Ringo na bateria e o Harrius tocando seu baixo Hofner. Se você olhar a capa do disco em um espelho, as estrelas onde estão escrito Beatles formam um número de telefone, 23 17 438. Quando se ligava para este número na época em que o disco foi lançado, se ouvia a mensagem You're getting close, você está chegando perto. Na realidade se tratava de uma menina bem-humorada que havia aderido à brincadeira sobre a morte de Paul. No livro que vinha junto com o disco, em sua versão original, havia uma foto dos Beatles, cada um com uma rosa na lapela. Todos tinham rosas vermelhas, a não ser Paul, que usava uma rosa preta. Ainda no livro e em todas as fotos, Paul está descalço. Os mortos são enterrados descalços. Na foto central do encarte, na pele de resposta da bateria de Ringo, está escrito Love 3 Beatles, lembrando que os Beatles agora são apenas 3. No desenho dos Beatles presente no interior do álbum, Paul aparece com um gorro cobrindo parcialmente seu rosto, além de estar com os olhos fechados. É curioso também que a poeira de estrelas que os rodeiam formam uma espécie de auréola sobre a cabeça de McCartney. Em Strawberry Fields Forever, você ouve ao final da música a voz de Lennon dizer Mais tarde, Lennon revelou que na realidade a frase era Cranberry Sauce. Ouvindo I'm the Harrius, lembre-se que Paul é o leão marinho da capa. Surge a mensagem Oh, ultimate death, a morte prematura. A frase aparece sem a necessidade de inversão da música, junto com muitas outras ao final da música, incluindo Bury Me Body e What Is Dead. Essas frases fazem parte de uma execução via rádio da peça King Lear de Shakespeare. Lennon as utilizou na edição com o propósito desconhecido. Talvez a razão possa ser encontrada se forem verificadas as palavras postas anteriormente em Paperback Writer, que dizem It's based on a novel by a man named Lear. Ao final de All We Need Is Love, você pode ouvir John dizendo algo semelhante a Yes, he is dead. O que Lennon realmente fala é She's love you, yeah, yeah.
referindo-se à tradicional canção da primeira fase dos Fab Four. Magical Mystery Tour seria a jornada a que todos os fãs de Paul iriam percorrer para decifrar o enigma de sua morte. White Album. Em I Am So Tired, ao ouvir o trecho final da música, ao inverso, surge claramente a voz de John Lennon dizendo: a música Revolution 9 seria sobre a morte de McCartney. O sobrenome tem 9 letras. My fingers are broken and so is my hair. Ou meus dedos estão quebrados e meu cabelo também. Ao ouvir o verso Number 9, ao inverso, surge a mensagem: Number 9. Nas fotos colocadas em várias partes do álbum duplo, algumas curiosidades. Paul em uma banheira com a cabeça para fora da água, dando uma impressão assustadora de decapitação. Paul entrando em um trem ou em um ônibus e duas mãos fantasmagóricas prontas para levá-lo para o outro lado. Podem ser vistas atrás dele. Nas fotos em close dos 4 integrantes, a de Paul revela a cicatriz da cirurgia plástica de William, Billy Shears Campbell, para aperfeiçoar sua semelhança com Paul. Mas, obviamente, a cicatriz faz parte do pequeno acidente de moto que Paul sofreu. Cicatriz responsável também pelo bigode em Sgt. Pepper's Yellow Submarine. Na capa, aparece novamente uma mão aberta sobre a cabeça de Paul. O submarino, na capa, se assemelha a um caixão enterrado sobre a montanha, Abbey Road. Na capa, com os Beatles atravessando a rua, Paul está com o passo trocado em relação aos outros. É o único fumando e está descalço. Os mortos são enterrados descalços, além de estar com os olhos fechados. Lennon de branco representa a religião ou o próprio Deus, já que os Beatles eram mais famosos do que Jesus Cristo. Ringo, a igreja ou o padre. Paul, o cadáver e George, o coveiro. O cigarro que Paul segura está na mão direita. O Paul verdadeiro era canhoto, estaria com o cigarro na outra mão. Um Fusca branco estacionado na rua tem placa 28 IF. Um lembrete de que Paul teria 28 anos se If estivesse vivo. O Fusca na Inglaterra é chamado de Beetle. Na letra de Comes Together, say 1 and 1 is 3. 1 mais 1 são 3. Se refere aos apenas 3 Beatles restantes. Na contracapa, ao lado direito da palavra Beatles, uma imagem feita de luzes e sombras aparece. Trata-se de uma caveira, claramente 2 olhos e boca. Se você gostou dessa história macabra, escreva: Paul McCartney está vivo no canal Pensando Nisso. Assim eu vou saber que você chegou até o final porque está interessado em conhecimento. Que bom que você chegou até aqui. Esse é o canal Pensando Nisso, que ajuda você a entender e se desenvolver intelectualmente para a vida por intermédio da arte e da cultura. Um agradecimento especial ao João Paulo Andrade, do blog Whiplash, pela ajuda no roteiro. Se você quiser dar uma olhada no texto completo dele, o link está aqui na descrição. Eu sou Gui Farias, muito obrigado pela sua audiência. Na tela, uma playlist com todas as músicas dos Beatles que eu já analisei. Vale muito a pena conferir. E aqui um vídeo especial para você. Até o próximo vídeo. Tchau.